O jeito como seus ombros se curvavam contra o frio, o jeito como seus olhos brilhavam com algo que parecia tristeza. Pelo jeito que ela parecia estar esperando por algo ou alguém que não viria, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Ember deixou. Solta a mão dele, Ember, ele começou, mas ela já estava se movendo, com suas botinhas. Ela caminhava com passos firmes na neve enquanto se aproximava da mulher. A mulher olhou para cima, assustada ao ver aquela menininha de vestido azul petróleo. O casaco e as luvas combinando pararam em frente à sua cadeira de rodas. Oi, disse Ember, com a voz clara e sincera. Eu sou Ember. Eu te vi quando eu e meu pai viemos ao parque, e você estava sentada aqui sozinha. E agora estamos indo embora. E você ainda está aqui, completamente sozinha. A mulher piscou, como se tentasse processar que alguém estava realmente falando com ela. Ember inclinou a cabeça, a testa franzida em preocupação. Você não tem. Alguém quer passar o Natal comigo. O rosto da mulher se contorceu por um instante antes que ela se recompusesse. Quando ela falou, sua voz era suave, quase inaudível acima da música distante. Não, querida, eu não sei. Ember assentiu lentamente, processando essa informação com a seriedade que só uma criança de 6 anos poderia ter reunir-se. Então seu rosto se iluminou. Você quer jantar conosco? A mulher olhou para Ember como se a criança tinha acabado de falar uma língua estrangeira. Lawson chegou então, ligeiramente sem fôlego, com uma expressão que misturava constrangimento e algo mais suave, algo que parecia compreensão. Sinto muito, disse ele. Rápido. Ember, você não pode simplesmente. Mas papai. Ember interrompeu, com suas mãozinhas apoiada nos quadris, num gesto tão parecido com o da mãe que o peito de Lawson apertou. Ela não tem qualquer pessoa. Ela me disse, e é Natal. Ninguém deveria estar sozinho no Natal. Ela olhou para o pai. Com aqueles enormes olhos castanhos que poderiam derreter aço. Você sempre me diz que compartilhar é se importar, e nós podemos compartilhar. Nosso jantar, não podemos. Lawson olhou para a filha e depois para a mulher na cadeira de rodas. Sério, olhou para ela. Ela era jovem, talvez na casa dos 25 anos. Seus cabelos loiros caíam em ondas por baixo do boné. As mãos dela, cruzadas no colo, tremiam levemente, embora ele não soubesse dizer se era de frio ou de emoção. Havia algo de assombrado em seus olhos, algo que reconhecia a solidão porque ele a vira em seu próprio espelho por meses. Depois que Meredith morreu, a mulher começou a balançar a cabeça. Você não precisa. Eu sei, disse Lawson simplesmente. Sua voz foi gentil. Mas gostaríamos, se você quiser. Por favor, venha. Aposto que você não. Sorri depois de muito tempo. A torta da Rosie é realmente muito boa. Torta alegra a todos. Sorriso. A mulher olhou para aquela criança que aparecera do nada com um convite que parecia linha de vida. Sua garganta se contraiu enquanto ela tentava encontrar palavras. Meu nome é Mira, ela disse. Finalmente conseguiu. Mira Daniels. Que nome bonito, disse Ember com naturalidade. Você vem. Mira sentiu algo se quebrou dentro do seu peito. Uma muralha que ela havia construído com tanto cuidado ao longo do passado. 26 anos e de repente uma fissura se desenvolveu. Tudo bem, ela sussurrou. Eu gostaria disso. Eles seguiram em direção à lanchonete da Rosie, perdidos em seus pensamentos enquanto caminhavam ao lado da cadeira de rodas de Mira, enquanto Ember saltitava à frente, já. Enquanto Mira discutia acaloradamente sobre os melhores itens do cardápio, sua mente dava voltas. Quando? Quando foi a última vez que alguém a convidou para algum lugar? Quando foi a última vez que alguém notou sua existência? 3 anos. 3 anos desde o acidente que lhe roubou as pernas, a carreira, a identidade. 3 anos desde Adrian olhou para ela com pena em vez de amor e, silenciosamente, terminou o noivado. 3 anos de fisioterapia. Consultas que não levaram a lugar nenhum, auxílios-doença que mal davam para pagar o aluguel, apartamentos vazios e mais vazios ainda. Dias. E antes disso, uma vida inteira em lares adotivos onde ela nunca tinha estado. Procurada. 7 casas diferentes até ela ter 12 anos. 7 famílias que tinham ela deixou claro que era temporária, uma responsabilidade, um fardo. A dança tinha sido seu refúgio. O único lugar onde ela já se sentiu bonita, valorizada, vista. Ela lutou para sair do sistema por meio de bolsas de estudo e puro desespero. Conseguiu uma vaga em Milwaukee. Companhia de dança contemporânea. Aos 23 anos, durante 3 anos gloriosos,
ela teve uma vida. Um propósito, um futuro. Então, um adolescente adormeceu ao volante de Mira. O carro foi atingido com tanta força que a coluna de direção se esmagou contra o peito dela. Sua medula espinhal sobreviveu, mas por pouco. Paralisia incompleta, foi assim que os médicos a chamaram. Alguma sensação? Ela ainda se movia de forma limitada, mas seus dias de dança haviam acabado. Assim como, aparentemente, todo o resto. Esta noite, ela tinha vindo ao parque porque ficar em seu apartamento era insuportável. O Natal era o pior dia do ano quando não se tinha ninguém. Ela tinha dito a si mesma que ia apenas observar as luzes por um tempo. Ela se sentia parte do mundo, mesmo que estivesse apenas observando de fora. Mas observar só piorava as coisas. Ela estava prestes a sair quando uma vozinha interrompeu seus pensamentos. Você quer jantar conosco? Agora ela estava indo em direção a uma lanchonete com um homem e sua filha, que eram estranhos, e ela não conseguia se lembrar da última vez. Ela sentira algo remotamente parecido com esperança. A lanchonete da Rosie era exatamente o que o nome indicava. Prometido. O cheiro de comida caseira preenchia o ar, peru assado, fresco pão assado, canela e açúcar. Uma recepcionista os conduziu até uma mesa perto da janela, ajudando Mira a se transferir de seu lugar. Lawson dobrou a cadeira de rodas e a colocou de lado. Os primeiros minutos foram estranhos. Mira ela não estava mais acostumada a conversar. Suas habilidades sociais haviam enferrujado após meses de isolamento. Ela continuou esperando. Para que eles percebessem que haviam cometido um erro ao encontrar uma desculpa para encerrar a noite mais cedo. Mas Ember tinha um jeito de preenchendo os silêncios com perguntas que exigiam respostas. Qual é a sua cor favorita? Mira piscou. Azul petróleo. Os olhos de Ember se arregalaram. Sério, papai? Você ouviu isso? Azul petróleo é o meu favorito também. Por isso escolhi este casaco. Eu disse ao papai que queria ficar bonita. Como o oceano. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Mira. Você realmente se parece com o oceano. Um oceano muito fofo. Amber riu e se agitou na cadeira. Qual é o seu animal favorito? Eu sempre amei borboletas porque são bonitas. Porque elas se transformam, disse Mira, as palavras escapavam antes que ela pudesse impedi-las. Começavam de uma forma e se transformavam em algo completamente diferente. Ember considerou isso com uma seriedade notável para uma criança de 6 anos. Como mágica, algo assim. O que eram você antes? Antes de se transformar. A garganta de Mira se fechou. Ela olhou para Lawson, que a observava com gentileza. Olhos que não demonstravam piedade, apenas curiosidade, apenas abertura. Eu era uma dançarina, a suave Mira. Disse. Uma princesa como nos filmes. Nem tanto, disse Mira, com um sorriso triste cruzando o rosto. O rosto dela. Mas eu amei. Dançar era tudo para mim. O que aconteceu, Amber? Disse Lawson gentilmente. Essa pode ser uma pergunta pessoal. Tudo bem, disse Mira. Disse, embora sua voz tenha vacilado um pouco. Ela se surpreendeu ao perceber que queria responder, queria que alguém. Sei. Sofri um acidente de carro há 3 anos. Minha medula espinhal foi lesionada. Eles chamam isso de paralisia incompleta. Ainda consigo sentir minhas pernas e movê-las um pouco, mas elas não conseguem sustentar meu corpo. Peso. É por isso que estou nesta cadeira. O rosto de Ember se fechou. Ela olhou para a cadeira de rodas, encostada na parede, então voltou a focar no rosto de Mira. Seu lábio inferior começou a tremer. Está doendo. Às vezes, admitiu Mira, mas não com tanta frequência ultimamente. Amber não disse nada. Simplesmente deslizou para fora da cadeira e caminhou. Ember deu a volta até o lado de Mira na cabine e a abraçou com força. Sinto muito que você tenha se machucado, disse ela. Murmurou no suéter de Mira. E sinto muito que você não tenha ninguém. Essa é a coisa mais triste que já ouvi. Mira sentiu lágrimas escorreram por suas bochechas antes que ela pudesse impedi-las. Ela não conseguia se lembrar da última vez que alguém a havia abraçado. Ela não conseguia se lembrar da última vez que alguém se importara o suficiente para sentir pena dela. Obrigada, Ember, ela conseguiu dizer. Com a voz embargada, Ember finalmente voltou ao seu lugar e olhou para Mira com uma determinação feroz. Você nos tem. Agora sim, papai. Lawson observava a troca de palavras em silêncio, algo elegível em sua expressão. Quando Ember se dirigiu a ele, ele pareceu voltar a si.
Certo, disse ele suavemente. Ela agora nos tem. O resto do jantar transcorreu em uma conversa mais leve. Ember dominou. A maior parte do tempo, eu contava para Mira sobre sua coleção de bichos de pelúcia com detalhes extraordinários. Eu tenho 17 ursos, 3 coelhinhos e um elefante chamado Amendoim. Amendoim é o meu favorito porque ele é o mais velho. Papai me deu ele quando eu nasci. Isso é muito especial. Mira perguntou, você tem algum bichinho de pelúcia? Mira hesitou. Eu tinha quando? Eu era pequena, mas me mudei muito e os perdi pelo caminho. Isso é triste, disse Amber. Ela pensou por um momento e então declarou, vou dividir o Peanut com você. Ele pode ser metade seu. Mira sentiu o peito apertado. Isso é muita gentileza sua. Lawson compartilhou histórias sobre seu trabalho como eletricista. Seu tom é leve e autodepreciativo. No mês passado, eu acidentalmente o derrubei. A energia elétrica foi cortada na casa do prefeito bem no meio de um jantar. Acontece que os prefeitos ficam muito irritados quando seus funcionários desabar. Mira riu de verdade pela primeira vez em meses. O som ela ficou surpresa. Como você consertou isso? Perguntou Mira muito rapidamente e com muita. Pedindo desculpas. A esposa do prefeito me deu biscoitos depois, então acho que estou perdoada. Ember acrescentou a sua própria. Comentário. Papai é muito bom em consertar coisas. Ele consertou minha casa de bonecas quando a escada quebrou, e ele consertou a torradeira quando começou a soltar faíscas. O incidente com a torradeira foi mais dramático do que precisava ser, admitiu Lawson. Ao longo da refeição, Mira percebeu que Lawson desviava de qualquer pergunta sobre sua vida pessoal com uma facilidade impressionante. Quando ela perguntou sobre a escola de Ember, e ele respondeu. Quando ela perguntou sobre Cedar Brook, ele contou-lhe sobre a cidade. Peculiaridades e personalidades. Mas quando ela perguntou gentilmente, é a mãe de Ember, ele. Ela simplesmente disse, agora somos só nós duas. E mudou de assunto. Mira entendeu. Ela não insistiu. Algumas feridas eram frescas demais para compartilhar com estranhos, mesmo estranhos gentis que te convidaram para jantar. Quando a refeição terminou e o garçonete trouxe a conta, e Lawson insistiu em pagar. Você é nossa convidada, disse Lawson quando Mira tentou protestar. Ember adormeceu na cabine, com a cabeça apoiada no braço de Mira. O gesto era tão confiante, tão natural que a garganta de Mira se apertou novamente. Ela gosta de você, disse Lawson suavemente, olhando para a filha com tanta ternura. Que Mira teve que desviar o olhar. Ela geralmente não se afeiçoa às pessoas tão rápido. Ela é extraordinária, disse Mira. Você é criar uma criança extraordinária. Estou tentando, disse Lawson. Havia algo pesado nessas duas palavras. Há dias mais fáceis do que outros. Ele gentilmente pegou Ember nos braços. Ela se mexeu. Mas não acordou, apenas se aninhada em seu ombro. Saíram juntos, o ar da noite fresco e frio. A neve começara a cair novamente, flocos macios descendo do céu escuro. Obrigada, disse Mira, por vendo-me. Lawson olhou para ela por um longo momento. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Gostaria de jantar conosco novamente. O coração de Mira deu um salto. O quê? Ember vai perguntar, me fale sobre você amanhã, provavelmente dentro de 5 minutos depois de acordar, e honestamente, ele fez uma pausa, ajustando o peso da filha em seus braços. Eu também gostaria de vê-la novamente, se você quiser. Mira sentiu algo desconhecido desabrochava em seu peito, algo que parecia perigosamente com esperança. Eu gostaria muito disso. Ela sussurrou. Lawson sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos e o fez parecer mais jovem, menos sobrecarregado. Ótimo. Eu faço panquecas muito boas. Elas têm o formato do Mickey Mouse. Bem, mais ou menos, se você olhar com atenção. Mira riu. Eu nunca comi panquecas do Mickey Mouse. Então você tem que vir. Ember ficará de coração partido. Caso contrário. Eles trocaram números de telefone. Lawson prometeu ligar. Como Mira naquela noite, enquanto se dirigia para casa em sua cadeira de rodas, com as ruas silenciosas e iluminadas pelas luzes de Natal, ela percebeu algo. Algo havia mudado dentro dela. Por 3 anos, ela havia ficado paralisada, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ela havia parado de ter esperança em qualquer coisa, porque a esperança sempre a levava à decepção. Todos foram embora. Todos sempre iam embora.
Mas esta noite, uma menininha com um casaco azul petróleo tinha pegado na mão dela e se recusado a deixá-la invisível. E talvez, só talvez, aquilo foi o começo de algo. Lawson ligou no dia de Ano Novo. Ember, ela não para de perguntar sobre você, disse ele, e Mira percebeu o sorriso em sua voz. Ela quer saber se você gosta de mim. Panquecas do Mickey Mouse. Eu já disse que nunca comi. Então você tem que vir. Caso contrário, ela ficará de coração partido. Que tal esta tarde? Mira se viu na modesta casa de Lawson alguns dias atrás. Horas depois, seu coração batia mais rápido do que deveria enquanto ela subia a rampa que ele claramente havia construído. A casa era pequena, mas aconchegante, repleta do cheiro de panquecas e do som da risada de Amber. Mira! Amber gritou. Quando ela abriu a porta, lançou-se em direção a Mira para um abraço. Você veio. Você veio. Claro que vim, respondeu Mira. Disse, abraçando-a de volta. Eu não perderia as panquecas do Mickey Mouse por nada. A cozinha estava um caos, no melhor sentido possível. Lawson estava de pé junto ao fogão, com a camisa coberta de flores, uma espátula numa das mãos. Ember estava a ajudar, o que parecia envolver espalhar farinha em todas as superfícies disponíveis. Papai, você está fazendo errado, insistiu Ember. As orelhas são muito pequenas. As orelhas estão ótimas, protestou Lawson. São de bebê. Orelhas. Mickey não tem orelhas de bebê. Mira riu, e ambos os Drakes se viraram para o olho para ela com sorrisos idênticos. Você está do lado da Ember, não é? Lawson disse com falsa ofensa. As orelhas são um pouco pequeno, admitiu Mira. Ember comemorou com um soco no ar. Viu? Mira sabe sobre orelhas. Depois do café da manhã, que apresentou proporções de orelha ligeiramente melhores, Ember, Lawson e Mira saíram correndo para encontrar Penny, o elefante, insistindo que Mira precisava conhecê-lo direito. Lawson e Mira ficaram para trás. Sozinhos na sala de estar. O silêncio se estendia entre eles, confortável, mas carregado de coisas não ditas. Mira percebeu o que faltava na casa. Nenhuma foto de família nas paredes, nenhuma foto da mulher que deveria estar ali, apenas alguns desenhos emoldurados que Ember claramente havia feito, e uma única fotografia de Lawson e Ember no que parecia ser praia. Posso te perguntar uma coisa? Mira disse finalmente. Claro, mãe da Ember. Mira hesitou. Você não precisa responder. Eu só notei que não há muitas fotos por perto e você não. Mencionou-a. Lawson ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era áspero, como lixa em madeira. Seu nome era Meredith. Ela faleceu há 2 anos. Anos atrás. Uma doença autoimune rara. Mira prendeu a respiração. Sinto muito. Tudo aconteceu muito rápido. Lawson encarava as mãos como se elas guardassem respostas que ele ainda não havia encontrado. 8 semanas desde o diagnóstico até o fim. Mal tivemos tempo de entender o que estava acontecendo antes que ela se fosse. Isso é o que Mira não conseguiu encontrar. Palavras suficientemente grandes. Não consigo imaginar. Ember tinha apenas 4 anos quando aconteceu. Ele se lembra dela, mas as lembranças estão ficando cada vez mais vagas. Ele engoliu em seco. Não sei se isso é uma misericórdia ou apenas outro tipo de perda. Mira estendeu a mão sem pensar e tocou a dele. Apenas brevemente, o suficiente para dizer, eu, entendeu. Antes de Meredith morrer, continuou Lawson, com a voz embargada, ela me fez prometer algo. Ela me fez prometer que eu me certificaria de que Ember conhecesse a alegria, não apenas a felicidade. Alegria, aquela alegria profunda que isso faz a vida valer a pena. Ele olhou para cima e Mira viu lágrimas em seus olhos. Isso que tento fazer todos os dias. Só quero garantir que minha filhinha conheça a alegria. Você está fazendo um ótimo trabalho, disse Mira suavemente. Ember é uma das crianças mais felizes que já conheci. Isso porque de você. Antes que Lawson pudesse responder, Ember voltou correndo para a sala, agarrando Peanut, o elefante. Este é o Peanut. Ele é o meu bichinho de pelúcia favorito de todos os tempos. Quero que você o conheça porque você é especial. Mira aceitou. O elefante com a semidade que o momento merecia. Olá, Amendoim. É um prazer conhecê-lo. Amendoim diz que gosta de você, Amber declarou. Ele quer que você venha aqui o tempo todo. Mira olhou para Lawson, que estava sorrindo apesar da situação. Lágrimas ainda brilhavam em seus olhos. Bem, disse Mira, acho melhor eu ouvir.
Amendoim. O que se seguiu foi gradual, uma amizade construída em refeições compartilhadas e visitas ao parque e conversas tranquilas enquanto Ember brincava por perto. Janeiro virou fevereiro. Fevereiro virou março. Mira aprendeu mais sobre Meredith. Através das histórias que Lawson contava quando Ember não estava ouvindo. Sobre a promessa que ele havia feito. Sobre aprender a tranças feitas com tutoriais do YouTube às 2 da manhã. Sobre organizar festas de chá com bichos de pelúcia e tornando-se mãe e pai de uma criança que tinha os olhos e a teimosia da mãe. Lawson aprendeu. Sobre o passado de Mira em lares adotivos, sobre crescer indesejada, passando de casa em casa como um livro de biblioteca. Que alguém queria guardar. Sobre encontrar a salvação na dança apenas para vê-la arrancada de si. Sobre Adrian, que tinha prometeram para sempre e cumpriram em 6 meses. Eram 2 pessoas carregando o luto. Encontrar conforto em alguém que entendia que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Elas simplesmente se tornam parte de quem você é. São. O inverno deu lugar à primavera. Mira começou a se juntar a eles para mais do que apenas refeições. Filme noites na casa de Lawson, onde Ember insistia em sentar-se entre eles com uma tigela de pipoca. Tardes de domingo no parque, observando Ember perseguir borboletas e declarar que ia pegar uma e ficar com ela como animal de estimação. As borboletas não gostam de ficar presas, disse Mira gentilmente. Elas precisam ser livres. Como você? Perguntou Ember. Uma percepção surpreendente. Mira teve que desviar o olhar. É, igual a mim. Em abril, Ember Mira teve sua primeira apresentação de dança da série. Ela estava sentada na plateia assistindo às crianças girarem e saltarem com diferentes estilos. Graus de coordenação e lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não era exatamente tristeza. Era algo mais complicado. Uma dor pelo que ela havia perdido, sim, mas também uma estranha e inesperada sensação. Alegria por poder testemunhar isso, por estar incluída neste momento que era importante para Ember. Após o recital, Amber correu até mim com seu tutu rosa, ofegante e radiante. Você me viu. Você viu meu pioete. Eu vi tudo. Mira disse, abraçando-a. Você estava linda. Você me ensinaria mais movimentos, por favor. Papai ele tenta, mas não é muito bom em dançar. Lawson riu. É verdade. Eu tenho a graça de um alce assustado. Então Mira começou a ensinar a Ember o que podia. Não a precisão técnica do balé. Isso exigia ficar de pé. Um corpo que funcionava de maneiras que o de Mira já não funcionava. Mas ela ensinou a Ember sobre movimentos de braço, sobre como contar histórias. Com o seu corpo, sobre as emoções que diferentes danças podem expressar. Dançar não se resume apenas aos passos, Mira. Explicou certa tarde, demonstrando uma porta-debra de sua cadeira de rodas. Trata-se do que você está tentando dizer. Cada movimento significa algo. Ember observava com atenção absorta, imitando Mira. Posições dos braços com uma seriedade cativante. O que significa esta? Ela perguntou, estendendo os braços acima da cabeça. É como tentar alcançar algo que você deseja, mas não consegue tocar, como um sonho. Ou como tentar agarrar algo. Borboletas, disse Ember. Exatamente assim. A primavera deu lugar ao verão, e as o que nem Lawson nem Mira estavam dispostos a nomear tornou-se cada vez mais difícil de ignorar. Isso se manifestava nos olhares prolongados durante o jantar, no jeito como a mão de Lawson roçava em miúdos quando ele lhe ofereceu um copo d'água e nenhum dos dois se afastou. Nas conversas telefônicas noturnas que duraram horas, em que conversavam sobre tudo e sobre nada, e o silêncio entre as palavras parecia tão significativo quanto as próprias palavras. Mira disse a si mesma que era apenas amizade. Lawson disse a si mesmo. Ele só estava sendo gentil. Mas Ember, com a clareza que só as crianças possuem, enxergou através das intenções dele. Papai está te olhando de um jeito estranho, observou ela certa tarde, sem que ninguém tivesse perguntado nada. Mira sentiu o rosto esquentar. Como assim? Tipo olhar sorridente. Ele fica olhando para você com esses olhinhos o tempo todo. Acho que você está imaginando coisas, querida. Mas Ember apenas lhe lançou um olhar perspicaz, daqueles que já passaram da idade de se imaginar naquela época. 6. Em julho, numa manhã em que Lawson estava fazendo waffles e Ember estava, teoricamente, arrumando a mesa, mas na verdade apenas organizando os guardanapos em formatos elaborados, e fez a pergunta. Isso mudou tudo. Você e Mira vão se casar. Lawson engasgou com o café. O quê, Ember? De onde vem isso? Porque você a ama, disse Amber, com naturalidade. Casualmente, como se estivesse falando do tempo.
E ela te ama. Eu sei disso. E quando as pessoas se amam, elas casar. É assim que funciona. É mais complicado do que isso, querido. Ember o encarou com um olhar. Isso teria deixado a mãe dela orgulhosa. Não, não é. Você só está com medo. Lawson abriu a boca para argumentar, mas Ember não havia terminado. Mamãe gostaria que você fosse feliz, disse ela, com a voz repentinamente séria. E Mira te faz feliz. Feliz. Consigo ver. Você sorri mais agora. Sorrisos verdadeiros, não aqueles tristes de antes. Para fazer. Lawson olhou fixamente para sua filha, essa pessoinha que havia herdado dela. A sabedoria da mãe e a teimosia da avó, e ele sentiu algo se romper em seu peito. Ela estava certa. Sobre tudo isso. Ele era apaixonado por Mira Daniels. Em algum lugar entre mica e panquecas de rato e telefonemas noturnos, entre observá-la ensinar sua filha a dançar e ouvir ao ouvir o riso dela diante de suas piadas terríveis, ele se apaixonou completamente, irrevogavelmente. E ele estava apavorado porque já havia perdido uma pessoa que amava. Ele sabia o que era essa dor. Sabia como isso poderia te deixar sem fôlego e te deixar sem ar em meio a momentos comuns. Mas ele também sabia o que Meredith lhe dissera naqueles últimos dias: não deixe que a dor o diminua. Ela sussurrou: não deixe que isso te impeça de viver. Prometa que manterá seu coração aberto. Ele prometeu. E então, lá estava Ember, a filha deles, dando-lhe permissão para cumprir aquela promessa. Você tem razão, disse Lawson. Em voz baixa, estou com medo. Mas talvez seja hora de ser corajosa. Ember sorriu. Então, você vai se casar com ela. Vou pedi-la em casamento. Há uma diferença. Ela vai dizer sim, disse Ember com absoluta certeza. Eu sei que vai. Como você sabe? Porque ela diz. Olhos sorridentes para você também, papai, o tempo todo. Lawson começou a planejar o pedido de casamento foi feito na véspera de Natal, exatamente um ano depois da noite em que se conheceram. A simetria parecia certa. O local seria o Riverside Park, junto ao Arco de Pedra. Onde Ember se aproximou pela primeira vez da cadeira de rodas de Mira. Ele comprou um anel. Nada extravagante. Mira não gostaria disso. Mas bela em sua simplicidade. Um diamante cravejado em ouro branco, delicado e atemporal. Ele contou para Ember, que imediatamente se tornou a pior guardiã de segredos da cidade. Wisconsin. Eu sei de algo que você não sabe. Ela cantava para Mira durante as visitas. Ah, é. O quê? Eu não posso te contar. É um segredo, mas é um segredo muito bom. O melhor segredo de todos. Mira riria e bagunçaria tudo. O cabelo de Ember, supondo que fosse alguma brincadeira de infância. Ela não fazia ideia. Mas Mira tinha um segredo. 2 semanas antes da véspera de Natal, Mira estava em seu consulta regular de fisioterapia com Ingrid, sua fisioterapeuta há 3 anos. Elas estavam seguindo a mesma rotina. Eles já haviam seguido dezenas de vezes. Alongamentos, exercícios, trabalhos de manutenção. Para evitar que seus músculos atrofiassem ainda mais. Nenhum dos dois esperava que algo mudasse. Então Ingrid percebeu. Algo. Mira, espera aí, ela franziu a testa, pressionando os dedos contra a panturrilha de Mira. Você consegue sentir isso? Um pouco, Mira disse. Ela sempre teve alguma sensibilidade nas pernas, o que era normal. Por paralisia incompleta. Por quê? Ingrid moveu a mão para baixo, até um ponto. Acima do tornozelo de Mira, uma área que estava completamente dormente desde o acidente. E aqui? Mira prendeu a respiração. Ela podia sentir. Não completamente, não. De forma brusca, mas inconfundível. Isso é novo? Ela sussurrou. Os olhos de Ingrid se arregalaram. Preciso fazer alguns testes. Não se mexa. Na hora seguinte passou num turbilhão de avaliações e medições. Testes de reflexo, sensação. Mapeamento, avaliações de força. Finalmente, Ingrid recostou-se, sua expressão capturada entre a cautela profissional e a empolgação genuína. Mira, preciso que você não crie expectativas. Acho que você não está muito animada, mas acredito que suas vias nervosas estejam se regenerando. Mira encarou-a. O que isso significa? Significa que houve danos na sua medula espinhal. Não foi tão permanente quanto pensávamos. Às vezes, muito raramente, o sistema nervoso pode se curar espontaneamente com o tempo.
Tão gradualmente que ninguém percebe até que, de repente, haja uma diferença mensurável. Então eu consigo sentir meu tornozelo. Você consegue sentir seu tornozelo e possivelmente mais. Ingrid se inclinou para a frente. Com intensidade de reabilitação, e quer dizer intensiva, Mira, várias sessões por semana. Existe uma possibilidade real de você recuperar uma parte significativa das suas funções. De Mira, o coração dela batia tão forte que ela pensou que fosse romper suas costelas. Quão significativo? Não quero dar mais detalhes. Promessas, mas Ingrid fez uma pausa. Acho que você poderá andar novamente. As palavras parou no ar entre elas. Andar. Por 3 anos, Mira aceitou. Cadeira de rodas como algo permanente. Ela construiu sua identidade em torno disso, lamentou a perda de sua mobilidade, fez as pazes com a situação. Futuro sobre rodas. E agora essa mulher estava-lhe dizendo que o futuro poderia mudar. Eu preciso consultar um neurologista, disse Mira, com a voz trêmula. Preciso de mais exames. Vou fazer os encaminhamentos hoje mesmo. Mas Mira, mesmo que os exames confirmem o que eu acho que vão confirmar, isso não será fácil. Reaprender a andar depois de 3 anos. Vai ser a coisa mais difícil que você já enfrentou. Já fiz isso. Não me importo. Não me importo se for difícil. Só preciso saber se é possível. O neurologista confirmou 3 dias depois. Neurológico espontâneo. Recuperação. Extraordinariamente rara. Um quase milagre médico. Com tratamento intensivo. Com a fisioterapia, Mira tinha uma chance real. Depois, ela ficou sentada no carro, no estacionamento do hospital, olhando fixamente para o nada. Ela olhou para os papéis em suas mãos trêmulas e tomou uma decisão. Não contaria a Lawson. Ainda não. Não era que ela não confiava nele. Era que ela não confiava nisso. Não confiava em Hope. Hope tinha ela já a havia traído muitas vezes antes. E se ela falhasse? E se ela trabalhasse para semanas e não conseguiu? E se ela tivesse criado falsas esperanças para depois as ter destruído? Mas havia outro motivo, um que residia mais profundamente em seu coração. Se ela conseguisse fazer isso, se ela realmente conseguisse andar. Mais uma vez, ela queria que fosse um presente. Ember havia deixado escapar algo na semana anterior. Papai está planejando algo especial para o Natal, ela disse, e imediatamente bateu palmas sobre a cabeça. Boca. Eu não devia ter-te contado isso. Mira tinha a sensação de que sabia o que poderia ser esse algo especial. E se Lawson pretendia propor casamento, se é que pretendia pedi-la em casamento, que ela, a mãe de Ember, então, quis dar algo em troca a ele. Ela queria caminhar até ele. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Mira. Ela trabalhou com ingredientes todos os dias, 2 vezes ao dia quando ela conseguia. Ficar de pé era agonia. Suas pernas haviam esquecido como suportar peso. Seus músculos gritavam. Ela não tinha equilíbrio nenhum. Na primeira vez que ficou entre as barras paralelas, ela durou exatamente 4 segundos antes de suas pernas cederem. Ela chorou naquela noite, chorou. Até que sua garganta ficou irritada e seus olhos inchados. Mas no dia seguinte, ela tentou novamente. 4 segundos se tornaram 10. 10 tornou-se 30. 30 tornou-se 1 minuto inteiro. Então vieram os degraus. 1 degrau entre o barras, seus braços suportando a maior parte do seu peso. Depois 2, depois 3. Cada uma parecia impossível. Cada uma delas era como escalar uma montanha com as pernas quebradas. Mas ela persistiu. Praticava em segredo, agendando suas sessões para horários em que sabia que Lawson estaria presente. Trabalho. Ela mentiu e disse que estava experimentando muletas de antebraço só para ver como funcionava. Ele olhou para ela com esperança e preocupação, mas não insistiu em obter detalhes. Em 22 de dezembro, 2 dias antes da véspera de Natal, Mira deu 12 passos sem as barras paralelas. 12 passos instáveis, trêmulos, milagrosos. Do outro lado da sala de terapia de Ingrid. Ela desabou em seguida, soluçando com as mãos no rosto enquanto Ingrid a abraçava e sussurrou: Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Eu preciso fazer isso de novo. Eu preciso ser. Claro. Então, ela praticou repetidas vezes, caminhando por toda a extensão da sala. Aprendendo a confiar nas próprias pernas, aprendendo a se mover de um jeito que não fazia há 3 anos. Na manhã da véspera de Natal, ela acordou com um plano. Não traria a cadeira de rodas esta noite, apenas as muletas de antebraço.
E quando Lawson a pediu em casamento, porque ela sabia, lá no fundo do seu ser, que ele daria a resposta da maneira mais espetacular possível. Iriam caminhar. A véspera de Natal chegou fria e clara, o céu com a cor do inverno. Crepúsculo. Mira encontrou Lawson e Ember no Riverside Park, com o coração acelerado. Por baixo do casaco, Ember praticamente vibrava de animação. Este vai ser o melhor Natal de todos os tempos, repetia ela. Dizendo. A melhor. Ember, disse Lawson em tom de aviso. Lembra do que conversamos. Eu sei que é um segredo. Ela fechou os lábios com um zíper e acrescentou imediatamente, mas é um segredo muito bom. Mira riu, embora suas mãos estivessem. Ela tremia apoiada nas muletas. Disse a Lawson que estava experimentando-as, e ele aceitou a explicação com cautela. Otimismo. Ele não sabia o que ela tinha feito nas últimas 2 semanas. Não sabia das horas de treinamento secreto. Ela não sabia que naquela manhã tinha caminhado 20 passos sem ajuda no escritório de Ingrid. Suas pernas ainda estavam fracas, ainda instáveis, mas trabalharam. Pela primeira vez em 3 anos, eles realmente trabalharam. Quando chegaram à Pedra, Lawson parou no arco, exatamente no mesmo lugar onde Ember a abordou pela primeira vez, 1 ano atrás. Vamos tirar uma foto. Aqui, disse ele, com a voz um pouco trêmula. Este lugar é especial. Foi aqui que eu te encontrei, anunciou Ember, saltitando na ponta dos pés. Lembra? Você estava sozinha e triste. E eu perguntei se você queria jantar conosco, e você disse que sim. E agora você não está mais sozinha. Os olhos de Mira cheios de lágrimas. Eu me lembro, querida. Várias pessoas estavam reunidas. Por perto, pressentiam que algo importante estava prestes a acontecer. O parque estava decorado para o Natal. Luzes enfeitavam o local. Árvores, a enorme árvore de Natal brilhando no centro. Lawson respirou fundo. Então, ele se abaixou para um joelho na neve. Ember gritou. Uma mulher próxima engasgou. Mira, Lawson, ele começou, com a voz embargada pela emoção. Há 1 ano, minha filha fez algo. Corajosa e bondosa. Ela viu um estranho que estava sofrendo e se recusou a olhar. Ela te trouxe para as nossas vidas, e eu não consigo imaginar nossas vidas sem você. Você não mais. As mãos de Mira voaram para a boca. Eu sei que nós duas perdemos muito. Sei que ambos já fomos quebrados de maneiras que não cicatrizam completamente, mas aprendi este ano que coisas quebradas ainda podem ser. Lindo. Que 2 pessoas carregando tristeza também possam carregar alegria. Ele se retirou. Uma pequena caixa de veludo e, ao abri-la, revelou um anel de diamante simples que chamou a atenção. As luzes de Natal e a jogou de volta em 1000 direções. Mira Daniels, você quer casar comigo? Por um instante, Mira não conseguiu falar, não conseguiu respirar. Ela olhou para aquele homem ajoelhado na neve, para a menina que pulava ao lado dele com uma animação mal contida, para um anel brilhando em sua mão trêmula. E então ela tomou sua decisão. Sim, ela sussurrou, mas primeiro, tenho algo para lhe mostrar. E entregou-lhe muletas para Ember, que as pegou com os olhos arregalados e confusos. Mira Lawson começou. Levantar-se. O que você é, fique aí, disse Mira suavemente. Por favor, fique aí. E então, com a neve caindo suavemente ao seu redor, a árvore de Natal brilhando à distância e uma multidão. Diante de estranhos que prendiam a respiração, Mira deu um passo. O rosto de Lawson empalideceu. Ela deu mais um passo, depois outro. Suas pernas tremiam, seu equilíbrio vacilava, mas ela não caiu. Mira Lawson respirou fundo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como? O quê? Os médicos encontraram alguma coisa, disse Mira, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela deu outro passo hesitante em direção a ele. Os nervos têm estado a recuperar lentamente durante todo este período. Tempo. Eles estão se curando. Mais um passo. Estou trabalhando com minha terapeuta há 2 semanas. Eu queria te surpreender. Mais um passo. Eu queria caminhar rumo ao meu futuro. Sua voz falhou. Eu queria ir até você. Ela deu mais um passo e suas pernas cederam. Mas Lawson, ele estava lá. Levantou-se de um salto, amparou-a e envolveu em seus braços, erguendo-a e abraçando forte. Eles ficaram ali parados na neve, emaranhados um no outro, ambos soluçando. Você caminhou? Lawson repetia. Você caminhou. Você realmente caminhou. Eu caminhei, Mira repetiu, rindo. Suas lágrimas.
Eu caminhei até vocês. Ember se chocou contra eles, seus bracinhos envolvendo suas pernas. Mira consegue andar, ela gritou em alto e bom som para todo o parque. Olhem todos, Mira. Ela consegue andar e meu pai vai se casar com ela. A multidão que se reunira irrompeu em aplausos. Alguém vibrou. Uma senhora idosa enxugava os olhos com um lenço. Um adolescente filmava com o celular, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lawson segurou o rosto de Mira entre as mãos, olhando para ela como se fosse a coisa mais milagrosa que ele já tinha visto. Não me importo se você anda ou se usa cadeira de rodas, disse ele com firmeza. Eu te amo exatamente como você é, eu teria te amado para sempre naquela cadeira. Eu sei, disse Mira. É por isso que eu queria fazer isso, porque você me pediu para mudar. Você nunca precisou que eu fosse nada além do que eu era. E de alguma forma, amar você, ser amada por você. Você curou algo em mim. Ela tocou o rosto dele, enxugando suas lágrimas com os polegares. Não apenas minhas pernas, tudo. Lawson a beijou profundamente e por um longo tempo enquanto Ember fazia sons exagerados de ânsia de vomito ao lado deles e da multidão. Aplausos mais altos foram dados. Eca, beijos. Eles se separaram rindo, com as testas encostadas. Juntos, ambos ainda chorando. Então, disse Lawson, com a voz ainda trêmula. Isso significa sim para tudo. Que coisa de casamento. Mira riu, uma risada alegre e vibrante que ela mal reconheceu como sua. Sim, disse Mira, 1000 vezes. Vezes. Sim. Ember segurou as mãos de ambos. Vamos ser uma família, gritou ela. Uma família de verdade. Mira vai. Seja minha mãe. Bem, minha outra mãe, porque eu já tenho uma mãe no céu. Mas agora terei uma mãe na terra também. Mira ela se ajoelhou-se mesmo, com as pernas protestando, mas segurou Ember e a puxou para seus braços. Seria uma honra ser sua mãe terra, disse ela suavemente. Ember a abraçou forte. Então se afastou um pouco e sussurrou, eu sabia. Eu sabia quando eu te vi no parque naquela primeira vez. Eu sabia que você era para ser nossa. Como você sabia? Ember deu de ombros como se as respostas eram óbvias. Porque você parecia precisar de uma família e nós tínhamos amor de sobra, então simplesmente fazia sentido. Mira olhei para aquela criança extraordinária, compassiva, sábia além da sua idade, que havia mudado. Tudo pode ser resolvido com uma única pergunta em um frio dia de dezembro. Você tem razão, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Faz sentido. Eles se casaram em uma tarde ensolarada no mês de setembro seguinte. Em uma pequena cerimônia no Riverside Park. A lista de convidados era modesta. Lawson's colegas da companhia elétrica, vizinhos de Cedar Brook, que viram o relacionamento deles florescer. Ingrid, o fisioterapeuta que ajudou Mira a aprender a andar novamente, e o Dr. Harrison, o neurologista, que deu a notícia que mudaria tudo. Ember foi a primeira a caminhar pelo corredor, espalhando pétalas de flores com ela demonstrava grande entusiasmo e, ocasionalmente, parava para acenar para as pessoas que reconhecia. Usava um vestido azul petróleo. Porque é a cor favorita minha e da Mira, papai, obviamente, e uma coroa de margaridas brancas no cabelo dela. Então, a música mudou. Os convidados se levantaram. Lawson, de pé sob o arco coberto de flores, ele prendeu a respiração e Mira apareceu no final do corredor. Ela usava um vestido simples cor marfim, elegante e discreto. Com um buquê de flores silvestres nas mãos. Seus cabelos loiros estavam soltos sobre os ombros. Ela carregava uma bengala. Ainda precisaria dele para distâncias maiores e provavelmente sempre precisaria. Os médicos foram claros quanto à sua recuperação, embora notável, tinha limitações, mas caminhava. Um passo cuidadoso de cada vez. Ela caminhava. Em direção ao seu futuro. Os convidados cochichavam. Alguns choravam abertamente. Ember saltitava no altar, mal conseguindo se conter. A mãe de Lawson estava por perto, pronta para ajudar se necessário, mas Mira seguiu em frente. Sozinha. Quando finalmente alcançou Lawson, ele segurou suas mãos em meio às lágrimas. Escorrendo pelo seu rosto. Você caminhou, ele sussurrou. Eu caminhei, ela disse. Para você sempre para você. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Seus votos falaram de perdas e curas, de segundas chances e presentes inesperados, de uma menina que os unira com uma pergunta corajosa. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, Ember não esperou por permissão. Ela se lançou sobre os dois,
envolvendo-os pela cintura. Nós somos um ou uma, agora somos uma família, disse ela, com a voz cheia de admiração. Uma família de verdade. Mira olhou para a filha e sentiu algo que nunca havia sentido isso de verdade em seus 27 anos de vida. Lar. Ela finalmente estava em casa. Não. Num lugar, não num edifício, mas nos braços de um homem que a amava exatamente como ela era, e uma criança que a escolheu antes de qualquer outra pessoa. Ela passou a vida inteira sendo indesejada, sendo transferida de um lar adotivo para o outro. Abandonada pelo pai antes mesmo de se lembrar do rosto dele, deixada para trás quando seu corpo parou de funcionar como deveria. Mas agora, porque uma menina de 6 anos se recusou a deixar um estranho invisível na véspera de Natal, ela tinha tudo o que queria. Nunca ousei sonhar com isso. Um marido que enxergasse sua força em vez de sua fragilidade. Uma filha que a amasse incondicionalmente e pernas que, contra todas as expectativas médicas, se lembravam de como carregá-la rumo a um futuro em que ela havia deixado de acreditar. Como a recessão continuou e o sol de setembro pintou o céu em tons de dourado e rosa, Mira. Ela estava de pé com o braço de Lawson em volta da cintura, observando Ember dançar com abandono selvagem ao som de uma música que só ela conseguia ouvir. No que você está pensando? Perguntou Lawson suavemente. Mira sorriu. Estou pensando sobre borboletas. Sim, você se lembra do que eu disse a Ember sobre como elas transformar? Eu me lembro. Eu costumava pensar que era isso que eu precisava fazer. Transformar em algo completamente diferente. Alguém que pudesse dançar novamente. Alguém que não estivesse quebrado. Ela se virou para olhar para o marido dela. Mas eu estava enganada. Eu não precisava me transformar. Eu só precisava de alguém. Ver que até as coisas quebradas podem ser belas. Até as coisas quebradas podem voar. Lawson beijou sua testa. Você sempre foi linda. Eu só te ajudei a se lembrar. Ember correu ofegante e radiante. Mira, papai, venha dançar comigo. Não sei se consigo dançar como você, querida, disse Mira. Isso é certo. Você pode dançar como quiser. Dançar não tem a ver com os passos, lembra? Tem a ver com o que você está tentando dizer. Mira riu. Aquela risada alegre e espontânea que ainda a surpreendia quando a ouvia. Você tem toda a razão. Ela pegou a mão de Lawson, pegou a mão de Ember, e ali no Riverside Park, sob o mesmo árvore onde uma mulher solitária certa vez se sentou em uma cadeira de rodas na véspera de Natal, Mira dançou, não como antes, não com a precisão e a graça de sua vida anterior, mas com alegria, com sua família, com toda a sua vida linda e impossivelmente perfeita. Se esta história se isso tocou seu coração, se te lembrou que milagres podem acontecer quando escolhemos a compaixão em vez da indiferença, por favor, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Porque às vezes o maior presente que podemos dar é simplesmente perguntando: você quer jantar conosco?